Bom, dando continuidade aqui nas perguntas que foram me fazendo, uma delas foi o seguinte: eu queria entender, Ricardo, como é que foi Jesus, o que Jesus fez na passagem dele, como é que era o Jesus, a personagem Jesus, as características dele, como é que era. Então, vamos lá. O que as pessoas precisam entender é que a igreja, o que ela veio e fez? Toda a Bíblia, ela começa só com guerra. Então todos os reis, todos os líderes de Deus que eram escolhidos por Deus, eles eram sanguinários praticamente, certo? O rei Davi, eu acho que foi um dos mais sanguinários que tinha. Tanto é que ele nem pôde construir o templo de Salomão, o templo chamado de Salomão, ficou para o filho dele chamado Salomão para construir, porque a violência que ele emanava era uma coisa estrondosa, certo? Assim, de relação a conquistas de lugares, e automaticamente tinham as guerras que tinham que vencer e matar todo mundo. Dentro disso daqui, o que nós temos que entender? A Bíblia, ela pega e simplesmente corta. Então ela passa o nascimento de Cristo, a concepção, vem os 3 reis magos, sumiu Cristo. Depois vai ver ele só com 30 anos. Aí pega o períodozinho que ele ficou na terra, os 3 trabalhando lá na região do Oriente Médio, e conta-se o relato. E esse meio termo? Será que não teve escritura nenhuma? Será que não tem relato nenhum? Será que não teve nada? Ou será que quem fez a Bíblia ocultou e escondeu as coisas que eram para ser ditas e faladas? Então é o seguinte, aonde que eu quero chegar? Nós precisamos ter muito cuidado em achar que Cristo era o tal do ilibado, que era o cara mais santificado do universo e do planeta inteiro. Por quê? Isso foi o que a igreja quis vender até para os judeus, e os judeus não engoliram, e os judeus da época não engoliram. Agora eu vou aqui depois de 2000 anos, através de interpretações de uma igreja que matava gente que acreditava em espiritismo, que vendia terreno no céu há 200, 300 anos atrás. E há 2000 anos atrás, o que eles faziam? Eram os santos ilibados, que a igreja apostólica romana, então, era a coisa mais linda do universo. Toma muito cuidado com esses detalhezinhos, porque como nós nascemos numa cultura cristã, nós não queremos que o nosso Deus, ou que esse enviado de Deus, seja alguma coisa ruim, seja algo que não seja tão perfeito aos olhos da modernidadezinha humana que nós estamos hoje. Então vamos lá, todos esses tempos que nós tivemos aqui na Terra, nós só tivemos 30 anos sem guerra. O resto tudo com guerra. Algum lugar do planeta tinha guerra. Então esse planeta não é esse negócio do paz e amor, tudo lindo, maravilhoso. Não é isso não. A questão é o seguinte: a cultura oriental, taoísmo, budismo, todas essas orientais que tem, o que eles prezam? A meditação, o autoconhecimento, certo? Dentro desse autoconhecimento, o que eles vão fazendo? O que ele prega? Para que você medite, veja os seus próprios erros, corrija os seus defeitos, etc, etc, certo? Automaticamente, quem faz isso, ele já é mais zen. Por isso que ele fala zen budista. Porque ele é mais centrado, ele não responde por impulso, ele faz as coisas mais centradas. Nesse período que a Bíblia não fala, Cristo ele foi para a região da Índia, mais precisamente no Tibete, para fazer os aprendizados que ele tinha. Então ele aprendeu essas características e voltou para o Oriente Médio para tentar implantar isso lá naquela época. Por isso que ele é considerado Deus de amor, considerado o Messias da paixão e do amor. Por quê? Porque ele veio trazendo aquela cultura do Oriente Médio. Aquela coisa zen, aquela coisa de meditação, de reconhecer os erros, que nós não podemos prejudicar o próximo, se não prejudica a nós mesmos, etc, etc e etc. Tanto é que a maioria das coisas que ele ensina, se você vê o livro de Gandhi, vê os livros, é tudo igual, parece espelho. Você lê o livro de tal, você fala assim, nossa senhora, mas isso aqui já está na Bíblia. Só que foi escrito 600 anos antes da própria Bíblia. Então você fala assim, gente, tem alguma coisa errada aí, foi cópia de algum lugar, é óbvio.
Então, outra característica. Então, Cristo, quando ele veio formado com esta característica, mas ele não deveria ter essa característica quando era jovenzinho. Ele poderia ter insights do plano espiritual, visões como um clarividente da época, ok? Por ser uma pessoa com uma grande envergadura. Também não significa que ele já veio como se fosse um avatar aqui na Terra e ponto final. Não é bem assim. Ele conquistou as coisas para chegar aonde ele chegou. E ao conquistar as coisas aonde ele chegou, é que ele conseguiu a tal da iluminação. Porque se ele já fosse iluminado, por que ele tinha que ficar 40 dias no deserto de jejum? Não é? Ele já veio pronto, por que ele tinha que se preparar? Não tem lógica. Então Cristo, de fato, ele veio e se preparou para uma missão. Certo? Não é que vem assim, já vem prontinho, né? Ele nasceu nenezinho já falando 50 línguas. Não! Ele foi educado por pais, pela sociedade onde ele estava. Ele teve que ir até a Índia para aprender outras coisas, etc, etc, etc. Então, o que eu estou falando? Todos têm a capacidade de serem Cristos, Jesus, iluminados, que significa esse nome, certo? Jesus significa Messias e Cristo iluminado. Então, o Messias é iluminado. Vocês podem ser os iluminados. E outra coisa, Cristo, dentro desse amorzinho, tudo lindo, teve um momento que ele chegou numa igreja da época, que foi lá no templo, ele pegou e chutou tudo as coisas lá e ficou bravo, mas pensa num gajo bravo para enfrentar todos os comerciantes que ficavam lá na frente da sinagoga lá do templo lá, meteu o pé em tudo, falar, o que é esse negócio aqui comercializando as coisas daqui? E ele arrumou encrenca naquela época com o Papa, é como sabe o Papa da Igreja Católica hoje? É como se fosse o Papa daquela época lá em Israel, lá na Judéia, lá. Ele arrumou encrenca com esse. E esse Papa da época, esse líder absoluto religioso que tinha, ele não aceitou Jesus e mandou que Jesus fosse cortado do planeta. Tanto é que foi denunciado, foi pego, foi perseguido por estes religiosos da época, que eram os líderes religiosos da época. Esses líderes religiosos foram e são aqueles que seguiam o quê? Seguiam a Bíblia Antiga, seguiam o Antigo Testamento, se assim podemos dizer. Depois aconteceu todas as coisas, Cristo veio, morreu, e aí teve aquelas convulsões que estava lá, Constantino estava com problema, e tentou arrumar a situação criando a Igreja Católica, que significa católico, universal. Ou seja, ele tentou universalizar a religião, juntar todas as peças o máximo possível para que tivesse uma harmonia e atendesse todas as pessoas de todas as religiões. Deu certo, muito bem e parabéns. Foi uma evolução. Agora nós estamos entrando numa segunda fase da evolução do ser humano, onde nós vamos ter que coletar todas as religiões, igual o Constantino fez na época da Igreja Católica, reunir todas as religiões, pegar tudo que tem de bom, tudo que as pessoas aceitam e criar uma nova religião. Um novo conceito, colocando ufologia, colocando umbanda, candomblé, colocando kardecismo, colocando evangelismo, e todas as religiões, judaísmo, taoísmo, budismo, juntando tudo, porque agora nós estamos numa época de globalização. Então é possível globalizar a informação, juntar os cacos, juntar as peças e criar de fato essa religião. A minha função aqui, o que é? É quebrar o paradigma. Então eu venho, dou alguns pontos, alguns prismas do mesmo assunto de formas diferentes, com contextos diferentes, para as pessoas pegar e falar assim, pode ser, pode ser, pode ser. Esse pode ser abre o espaço para que as pessoas possam pegar essas peças que estão soltas nas religiões, na diversidade que tem religiosa, juntar isso tudo e começar a criar a nova religião. Essa nova religião vai ser uma religião interna. Vai ser quando flui e aflora a verdade de dentro de nós. Porque a partir do momento que nós tivermos os conhecimentos de todos os pontos,
Deus. Se aparecer um líder religioso falando abobrinha pra gente, a gente vai falar assim, cara, vai procurar tua turma, eu não quero ser enganado não, vai plantar batatinha em outro lugar. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Cristo veio por uma função específica da época, Cristo foi e aprendeu as coisas, porque se ele viesse com todo o aprendizado já pronto, ele não precisava ter ido lá para estudar, e ele não precisava esperar 30 anos da vida dele para começar a missão dele. Ele poderia ter começado com 20, por exemplo, com 15, por exemplo, porque nós temos algumas crianças que faz curas milagrosas por aí. Nós temos gente que ele poderia sair fazendo as curas milagrosas por aí. Não, mas ele teve que fazer um preparamento, uma preparação, ele teve que batizar, fazer um ritual de batismo e etc, e etc, e etc. Então, esse santo que veio, que falam que é Deus, ele não veio pronto. Então, não tem nexo alguém pegar e falar que Deus não pode estar pronto. Então, por isso que outra coisa também que eu falo, que Jesus não é Deus, não é Deus, é um avatar, mas não é Deus, não chega nem nos pés de Deus, porque ele não veio pronto, ele se preparou, ele não saiu voando para cima e para baixo, ele não fez milagres como criação de um planeta, por exemplo, porque Deus, como ele é onipotente, ele poderia simplesmente falar assim, agora eu quero criar floresta na Lua, pum! Pronto, estamos com uma floresta gigantesca na Lua. Eu quero agora colocar água na Lua para ficar uma lua azul, não mais branquinha de pó lunático. Pum, pronto, está tudo pronto, certo? Deus tem essa capacidade. Então ele é muito mais do que um ser simples. Aqui a igreja precisava, como o ser humano gosta de pegar bezerrinho de ouro, bezerrinho de coisa e ficar idolatrando os bezerrinhos da época antiga, do Antigo Testamento. Então a igreja falou, preciso criar alguma coisa física, palpável, porque senão o povo não vai conseguir seguir. Então criou-se esse personagem que veio trazer, e era um judeu que veio trazer um pouco de sabedoria do Oriente. Então tá aí mais um prisma, não é a verdade absoluta. Espero que ajude vocês nos estudos. Se gostou, dá um joinha, compartilhe o vídeo.